E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o passado, ou, na realidade, como deixar o passado para trás. Quem vive de passado é museu, é assim que dizem, né? Vamos refletir juntos? Quem vive de passado é museu, caranguejo é quem anda pra trás. Bem pessoal, deixando um pouco de lado a brincadeira, apesar de que tem um grande fundo de verdade falar que quem vive de passado é museu, e também do futuro, quem vive de futuro é evidente, brincadeiras à parte, a reflexão de hoje está relacionada diretamente com, principalmente, os malefícios da gente viver a vida através do passado, ou em função do passado. E através de 3 pontos, eu quero refletir com vocês sobre como é importante a gente saber lidar com o passado e viver o agora, que é o que mais importa para nossas vidas, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento pessoal, ou seja, para que a gente aproveite esse grande presente que é viver. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, antes de passar a cada uma das etapas de nossa reflexão, é dizer que eu estou falando sobre a relação que a gente tem com o passado, em situações em que nós, de alguma maneira, temos controle. Não estou falando sobre situações que geraram um estresse pós-traumático, algo que você vai necessitar um acompanhamento profissional. Eu vou falar especificamente sobre como nós nos relacionamos com o passado e lidamos com nossas emoções nesse processo de acessar esse agora que já passou. E o primeiro ponto está relacionado exatamente com nossas emoções. Não deixar que nossas emoções nos governem. Geralmente, a gente de maneira muito errônea, porque é prejudicial, a gente olha para o passado se lamentando. Ai, no meu tempo era tão bom. Ah, como eu fui feliz na minha juventude. Ai, no meu tempo de solteiro era tão feliz, aproveitava a vida. Agora eu estou casado, tenho uma vida quadrada. Que pena. Agora eu estou cheio de filhos. Essa etapa é tão estressante, era tão bom quando eu não tinha filhos, quando eu não tinha essas obrigações. Ai, como era bom viver na casa dos meus pais, não tinha contas para pagar, não tinha responsabilidades. Ai, como era bom quando eu tinha aquele meu namoradinho, aquela minha namoradinha, e hoje eu estou com esse meu marido, que eu mal aguento olhar para a cara dele. E por aí vai, certo? Primeiro, a gente fica olhando para trás e tratando de dar ao passado um maior brilho do que o nosso presente, sem valorizar o que a gente está vivendo agora, e a gente vai se sentindo cada vez menos motivado a viver agora, porque o que a gente vai construir agora vai ser determinante para o que vai vir mais na frente. Isso por um lado, olhar para o passado achando que o passado é melhor. E quando a gente tem vários arrependimentos, ou talvez arrependimentos que a gente não tinha nem controle sobre eles, por exemplo, ai, quase que eu passei naquele concurso, me faltou uma questão. Se eu tivesse passado naquele concurso, hoje eu ia ter tanto dinheiro. Se meu relacionamento com fulanito tivesse dado certo, eu ia estar tão feliz hoje. Ia estar nas Ilhas Maldivas ou morando em Dubai. Multimilionário, porque a gente ia construir uma vida perfeita, não ia ter brigas. Finalmente, o que eu estou querendo dizer é que aí temos outra dimensão desse olhar para o passado, de maneira que nos prejudica muito emocionalmente, que é o e se. A gente ficar pensando em distintas possibilidades do que poderia ter acontecido. Tudo dentro desse primeiro ponto, de deixar que nossas emoções nos governem. E a gente já falou em outro momento sobre a virtude da temperança. Uma coisa é viver com prazer, outra coisa é viver por prazer. Uma coisa é viver com emoções, de maneira equilibrada com a razão, outra coisa é viver escravo dessas emoções. Abandonar o presente, abandonar o agora, que é o que existe, para viver de ilusões. Talvez porque nós custamos entender, às vezes passamos toda a vida sem entender na realidade, de que o passado não existe.
Como assim? O passado não existe? Sim, o passado não existe. Foi um agora. Éramos outra pessoa. Vivemos o que tínhamos que viver. E por mais que a gente tivesse aquela oportunidade, que a gente fica matutando, que a gente fica inventando, às vezes passando todo o dia, às vezes toda uma vida, e se você voltasse para aquele relacionamento com aquela outra pessoa hoje, tivesse uma nova oportunidade, seria outra experiência. A pessoa já não vai ser a mesma. Você já não vai ser o mesmo. E isso a gente não precisa nem de um filósofo chique contemporâneo. Eu até aproveito para dar uma dica. Eu voltei a estudar a história da filosofia. Esse livro aqui, Giovanni Reale, História da Filosofia, são vários tomos. Esse é o primeiro. Filosofia Antiga Pagã. Heráclito de Éfeso vai falar. Heráclito de Éfeso vai dizer pantarrei, que quer dizer tudo flui, nada persiste, nada permanece, o mesmo. E aí vem o famoso exemplo de que ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas serão outras e eu serei outro. Porque eu não sou o mesmo das últimas férias de verão, em que eu aproveitei loucamente, bebi tudo que tinha de beber, namorei bastante, aproveitei bastante. E hoje eu tenho outra vida, hoje eu tenho outras obrigações. Não sofra por isso, não sofra. Sabe por quê? Porque valeu naquele momento. Foi legal naquele momento. Porque naquele momento, naquela etapa em que você estava, aquela sua versão, ia achar bacana, ia achar legal, ia achar excitante e emocionante. Talvez se hoje você tivesse aquela oportunidade que você fica remoendo todos os dias, você não tivesse nem disposição, ia dar um sono, porque você não tem, talvez, mais aquela mesma energia e tá tudo bem. O que você não pode é rejeitar essa grande oportunidade de viver, de aproveitar 100% hoje, de ter o que você tem, com as ferramentas que você tem, com as limitações que você tem, rejeitando tudo isso, olhando para o passado, imaginando algo que não existe, algo que não existe, não voltará. Pode ser doloroso para você, mas o passado não vai voltar e você tem que se acostumar com isso. Eu ontem coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando como você lida com o passado. E alguns colegas, queridos colegas, responderam o seguinte: eu vejo o passado como um professor. E outro colega respondeu: eu vejo o passado com gratidão. Se a gente está nesse nível, oh, que coisa boa. Mas infelizmente a gente está nesse primeiro ponto que eu mencionei. A gente olha para o passado achando que o passado foi melhor, ou a gente olha para o passado remoendo, criando distintas possibilidades do que poderia acontecer se algo tivesse acontecido. Ah, e se eu tivesse passado no concurso? Ah, e se eu tivesse continuado namorando com fulano? Ah, e se eu não tivesse levado um chifre? Ah, e se eu tivesse ido morar no exterior? Ah, e se eu tivesse tido a coragem de enfrentar os meus medos e me lançado a tal projeto? Ou mesmo para quem é da área de investimento, agora que eu estou comprando Bitcoin também. Ah, e se eu tivesse comprado o Bitcoin em 2013, quando ninguém acreditava na criptomoeda, e hoje explodiu? Não vai servir de nada. Para o bem não vai servir de nada isso. Isso vai te fazer mal. Na realidade, pegando esse exemplo do passado, falando de Bitcoin, de criptomoedas, isso poderia te dar uma lição de que talvez você possa hoje se posicionar melhor e ver o que pode acontecer com novas moedas. Certo? Hoje mesmo eu estava treinando no parque com a Eduarda e eu não consegui correr nem 30 minutos. Eu juro a você que eu não consegui correr nem 30 minutos, lento, e meu coração a full. Se eu não me lembrasse
que eu já corri 5 maratonas em 3 países diferentes, que eu fiz meu melhor tempo aqui na Maratona de Santiago, que eu fiquei tão contente. Corri uma maratona, 42 quilômetros em 3 horas e 29 minutos. Que eu já corri muitas meia maratonas, que eu já corri muitas provas de 10 quilômetros. Eu talvez desistisse de correr. Porque como eu não estou conseguindo correr nem meia hora, um trotezinho bem lento. Tá vendo como a gente pode usar o passado de uma maneira positiva, como nosso professor, como uma referência, mas não ser escravo dele. Certo? Um segundo ponto que eu me estendi demais no primeiro ponto, mas não tem nada não. Fiquem aí, por favor. O segundo ponto é sempre tirar lições e não culpados. A gente sempre se relaciona ao passado dizendo, eita, minha vida hoje está uma porcaria, porque fulano fez isso, isso, isso. Porque não me deram tal oportunidade. Não. Vamos procurar tirar lições do nosso passado. Você não é o seu passado. O seu passado não te define. Eu já falei outras vezes aqui nesse canal. Eu falo com muito carinho. Se livre disso. Não fique aprisionado nisso. Não tenha o passado como algo que te define. Eu fico pensando que se eu fosse ter o passado como algo para me definir, meus professores do ensino médio, eles podem falar isso com propriedade. Eu fui um aluno medíocre. Tive notas razoáveis. Nunca fui um aluno nota 10. E quem diria que eu ia concluir um doutorado, que eu ia sair do Brasil e ia construir uma carreira acadêmica em outro país? Talvez, por não me prender ao meu passado e trabalhar no presente, no agora, na realidade, no que realmente existe, que é o presente, eu tenha conquistado o que eu conquistei agora, que para mim é um orgulho tremendo. Eu mesmo não acredito se eu olho para o passado e vejo o aluno que eu fui no ensino médio, gostava de tocar violão, gostava de brincar, não gostava muito de estudar. Talvez as disciplinas que eu mais gostava era praticamente história, artes ou educação física. E via alunos da mesma turma, colegas, amigos queridos, que tinham notas brilhantes. E eu só via um futuro lindo e de sucesso para eles e não para mim. Porque, às vezes, as notas me faziam me sentir inferior. Bem, a gente também já falou sobre crenças limitantes e sugestões negativas. Essa é uma sugestão negativa, que a sua nota vai te definir, vai te rotular como bom ou mau aluno. Tudo isso no ponto 2. Vamos tirar lições do passado. O que aquela situação me ensinou? O que aquele relacionamento que não deu certo me ensinou? O que aquele concurso que eu não passei por uma questão tem para me ensinar? Ou talvez aquele chefe abusivo, ou talvez aquele trabalho que me pagava bem pouquinho, hoje eu ganho 10 vezes mais e, poxa, que saudade eu tenho daquele momento e daquela etapa. Às vezes a gente sente isso, não é verdade? Bem, por último a gente chega no terceiro ponto que eu quero levantar nessa reflexão, que é um tema que a gente já conversou em outras oportunidades. Ter propósitos. Como não existe o passado, porque o passado é um agora que já passou, muito menos o futuro, que o futuro é o agora que vai vir, a gente tem que viver de braços dados com nossos propósitos. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer conquistar na sua vida? A gente tem que ter bem claro aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não tem claro aonde a gente quer chegar, pouco importa o que aconteça em nossa vida. A gente vai viver a vida assim, à deriva, como aquele barco que fica abandonado no mar, que pode ser levado a uma ilha, pode ser levado à costa de qualquer lado, de qualquer continente. Se você não tem um objetivo na sua vida, se você não procura um sentido, tudo isso a gente já falou, você não terá como quebrar essas correntes, se desapegar do passado. Porque viver de passado, como a frase que a gente começou esse vídeo, quem vive de passado é museu, é renunciar à sua vida. É viver num mundo de imaginações.
é também, eu falo com muito carinho, me desculpe se isso pode cair mal em você, talvez seja até covardia de enfrentar os desafios do nosso dia a dia. Talvez hoje a minha vida seja tão medíocre e eu esteja tão arrebentado emocionalmente e que eu não tenha, ou pense que não tenha, nenhuma ferramenta para seguir adiante, a resiliência, como a gente já conversou, a valentia, a fortaleza, que talvez é melhor desistir da vida e ficar olhando para o passado. E ser o cara chato da confraternização do fim do ano, que sempre vai dizer que há 10 anos atrás o mundo era melhor. Não vamos ser assim. Nós temos todas as ferramentas para seguir adiante. E é isso que me move, poder falar aqui com vocês, compartilhar com vocês essas gotinhas de conhecimento que vão te ajudar e que vão me ajudar. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, isso é muito importante, para que o meu canal ele possa crescer e chegar a mais pessoas. Se puder também compartilhar com seus amigos, eu agradeço muitíssimo. E fique aqui, todas as quartas e sextas, estou publicando novos vídeos e assim vamos permanecer, se Deus permitir. Te deixo um grande abraço, que Deus te abençoe, até a próxima. Tchau.